Nós vamos dar sequência na nossa série de meditações em Hebreus, capítulo 11, particularmente aqui, então, falando sempre sobre a fé, aquela fé fundamentada, alicerçada na palavra de Deus, aquela fé que agrada a Deus, de que nós temos falado, e aqui o autor nos mostra vários exemplos. Homens que andaram na fé, homens que esperaram no Senhor, que confiaram nele. E assim, irmãos, esse capítulo tem grandes lições para a igreja, para cada um de nós. Hoje nós vamos ver uma característica consequente dessas outras que nós temos visto, mas nós vamos ver exemplos que mostram para nós que uma fé, digamos assim, repousada nos desígnios de Deus, ou na soberania de Deus. Muitas vezes nós pensamos ter a fé correta, né? Digo assim de uma forma geral, e nós precisamos tomar muito cuidado para não estarmos alimentando uma fé errada, irmãos. A falsa fé de outros pode, por incrível que nos pareça, né? Por incrível que pareça, nos influenciar e nós alimentarmos um tipo equivocado de fé. Então, até irmãos sinceros podem estar, muitas vezes, sofrendo, ou sofrendo espiritualmente, vamos dizer assim, por estarem depositando uma expectativa errada na sua vida de fé. Em que sentido eu digo isso? É de que muitas pessoas têm uma fé em Deus no seguinte sentido: a esperança de que Deus vai fazer tudo o que Ele quer. Eu acho que você já observou isso em muitas pessoas. Volta e meia nós comentamos sobre essas heresias que implantam no meio dessas igrejas neopentecostais que pregam o evangelho da prosperidade, onde eles ensinam que você tem que determinar. Não, você não pede para Deus, você determina. Isso é uma heresia. Nós não mandamos em Deus. Deus é soberano, não nós. Amém? Ele é que é soberano. Nós temos o papel de andar conforme os desígnios dele. Então, aquela fé que alimenta uma expectativa de que Deus vai dar, ou Deus tem que dar aquilo que nós queremos, que as coisas sejam feitas do jeito que nós queremos, quando nós queremos, onde nós queremos. Essa fé é equivocada e influenciada por essa falsa fé. E eu digo isso porque nós temos que olhar para dentro de nós mesmos, tá? E eu, assim, desafio os irmãos a fazerem isso nesse momento, nessa manhã, quando nós meditamos nesse assunto. Se nós não estamos fazendo isso, se nós não estamos sendo influenciados nesse sentido, alimentando dentro de nós uma fé com essas expectativas de que Deus tem que fazer conforme nós queremos. Jesus é o exemplo supremo de todas as coisas, né? Na sua perfeição. Ele mesmo, o Filho encarnado,
no momento de agonia, de aflição, ali no Getsêmani, ele orou pedindo ao Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele complementa esse pedido de que forma? Vocês lembram? Não seja, porém, como eu quero, mas como tu queres. Olha que exemplo de sujeição ao Pai, de obediência. Os desígnios, as determinações do Pai, elas são fixas e todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus, mesmo aquelas que não são conforme nós queremos. Isso afetou, esse pensamento afetou atitudes daqueles patriarcas hebreus. Nós poderíamos voltar atrás e falar sobre como isso afetou a vida de Abraão. Mas nós já falamos bastante sobre ele. E os versículos que se seguem citam descendentes dele, filho, neto. Bisneto. Nós vamos ler versículo 20 de Hebreus 11. Ele diz assim: pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Então esse é o nosso texto de hoje, irmãos. Nós temos aqui o relato de coisas feitas por Isaque, Jacó e também José. Essas três gerações. O que eles receberam da parte de Deus por meio de Abraão, o patriarca. Nós vemos que Isaque, ao fim da vida, ele abençoou a Jacó, ou o que se esperava ser o fim da vida, porque ele viveu ainda um bom tempo. Mas nós temos aquele famoso episódio da bênção da primogenitura. É importante a gente ver os textos, porque aqui o autor de Hebreus ele se baseia naquilo que foi dito. Como ele estava escrevendo para Hebreus, ele parte do pressuposto de que eles conheciam bem o relato, os fatos bíblicos. Né? E nós devemos saber também, mas sempre convém nós observarmos detalhes, porque nós esquecemos muitas vezes. Né? Então nós vamos hoje nos voltar, sim, para Gênesis e vermos juntos as circunstâncias que cercaram esse fato. Bom, antes que a gente leia mesmo Gênesis, nós vamos lá, vocês podem já ir procurando capítulo 25 de Gênesis. Mas é importante a gente observarmos que essa bênção não era uma mera tradição, um costume. Nós podemos observar no texto que eles levavam isso bem a sério.
Essas bênçãos não eram, né, como nós, na nossa tradição, muitos de nós aí mais antigos um pouquinho, nós tivemos aquele hábito herdado, né, de pedir a bênção. Benção, pai, benção, mãe. Benção, avô, benção, avô. E a resposta minha, Deus te abençoe, meu filho. Alguém aqui pedia bênção para o pai, para a mãe? Esse costume foi abandonado, né? Parece que para nós era uma tradição católica. E foi deixado, eu não vejo ninguém mais praticar isso, sinceramente. Mas era uma tradição, um costume, diferente do que nós vemos aqui no relato bíblico. Era uma bênção específica. E nós podemos ver que essas bênçãos proferidas por esses patriarcas, elas foram calcadas em coisas que Deus ensinou para eles. Então, aí nós fazemos o elo com o nosso assunto. Nós temos dito, a nossa fé, ela é fundamentada na palavra de Deus. Certo? Está bem claro. Não é aquela fé fanática, não é crendice. É uma fé firmada na palavra de Deus. Nós não precisamos de mais nada além disso, a palavra de Deus. Não são os fatos, porque se você já viu acontecer, isso já não é mais fé. A fé, como diz o versículo 1 de Hebreus 11, é a certeza das coisas que se esperam. É uma coisa que você ainda não tem, mas você tem certeza daquilo. Você ainda não pegou, mas você sabe que aquilo é real e que é seu. Aquela promessa é sua, sim. Então, nós não precisamos de mais nada além da palavra de Deus. E esses homens falaram, eles proferiram essas bênçãos baseadas na fé que eles tinham. Ou seja, na certeza de coisas que Deus revelou para eles. Algumas, talvez diretamente, outras indiretamente. Ou seja, através, por exemplo, Isaac poderia ter proferido algumas coisas através do que ele recebeu através de Abraão, seu pai. Daquilo que Deus já tinha dito a Abraão. Outras coisas, provavelmente, ele recebeu particularmente de Deus. Mas todos nós sabemos a história de Isaac, se casou com Rebeca, e eles tiveram gêmeos, Esaú e Jacó. Havia necessidade de que um fosse colocado como primogênito. O que era o primogênito? O primeiro filho, o primeiro nascido daquela casa. Mas como fazer quando são gêmeos? O costume, por lógica, era aquele que primeiro sai do ventre da mãe. Tinha dois. Quem saiu primeiro? Esaú. Mas aconteceu uma coisa esquisita com esses gêmeos. Porque o outro que saiu depois já saiu agarrado no calcanhar do Esaú. Coincidência? Acaso? Não, talvez coisas que num primeiro momento eles não entenderam. Irmãos, muitas vezes nós não entendemos o que Deus está planejando lá na frente. Na verdade, só depois. Chega um momento que a gente, pode-se dizer assim, está apto para compreender o que Deus estava querendo. Só para dar uma pincelada, uma ilustração, olha, nós devemos ter
convicções daquilo que Deus faz na nossa vida. Deveríamos fazer isso para tudo na vida, mas infelizmente às vezes a gente toma decisões precipitadas sem dar muita importância. Mas alguns passos, eu particularmente, eu sou bem cauteloso em buscar orientação de Deus. Há muitos anos atrás, quando alguns fatos ocorreram por aqui, em São José dos Campos, e irmãos me pediram ajuda, eu vim cooperar no sentido de prestar algum tipo de socorro, de orientação à igreja. Igreja que alguns dos irmãos aqui faziam parte na época. Eu não tinha ideia, naquela ocasião, do tamanho do problema. Muito menos ainda eu tinha ideia de que isso iria gerar o que gerou. Hoje eu entendo que aquele chamado foi o pontapé inicial de Deus para me trazer hoje essa condição. Hoje nós somos, temos uma igreja que nós demos, com a Igreja Batista Betel, nós demos o suporte, o apoio para os irmãos que tinha aqui. Hoje nós temos plantado mais uma igreja em São José dos Campos. Estamos reunidos aqui servindo a Deus e eu fui trazido a ser pastor dela. Mas quando eu olho para trás, eu vejo Deus já estava fazendo isso lá atrás. Eu não fazia ideia que iria culminar nisso que nós temos hoje. E eu tenho quase certeza que nenhum dos irmãos que faziam parte da igreja lá na época era capaz de imaginar isso. O dia que nós temos hoje. São desígnios de Deus. Será que isso Deus foi criando atalhos depois? Não, ele já tinha planejado isso antes. Na ocasião nós não tínhamos ideia disso. Poderia, às vezes acontece assim, de até haver sinais. Mas até um certo ponto nós não temos condição de enxergar. Nós vemos a situação aqui de Isaac com seus filhos. Houve um sinal no nascimento que a Bíblia relata. Jacó saiu agarrado ao pé do Esaú. Mais tarde, quando eles eram adultos, o Esaú se mostrou um homem profano. Ele não se mostrou digno diante de Deus de ser aquele que iria, vamos dizer assim, carregar a herança espiritual da família. Ele se casou com mulheres daquela região que eram idólatras, trouxe problemas dentro do seu lar. Ele, como era homem de caça, a gente conhece bem a história da troca do direito da primogenitura. Ele trocou por um prato de comida. A gente sabe que quando a gente está com muita fome, é capaz de fazer loucuras, né? Mas será que nós trocaríamos um privilégio
tão grande se nós tivéssemos noção do que isso representa? Será que nós faríamos o que Esaú fez? Ele não precisava disso. Mas ele demonstrou assim não dar valor para aquelas coisas. Então, não se pode dizer que houve injustiça para com ele. Ele trocou a primogenitura por um prato de comida. Mas depois ele queria a bênção da primogenitura vinda do pai. Pelos privilégios que isso poderia trazer. Quer dizer, seria mais uma atitude de um homem profano. Ele não vendeu o direito da primogenitura para o Jacó? O que ele ia fazer? Ele ia tomar a bênção e ele iria quebrar aquele acordo, aquele pacto que ele fez com o irmão. Então, às vezes a gente pensa, Jacó, que quer dizer suplantador, aquele que saiu agarrado querendo puxar o pé do seu irmão, o Jacó que enganou Esaú. Ali não tinha, vamos dizer assim, ninguém, como a gente diz, não tinha santo nessa história. Não tinha ninguém ali perfeito, ou que a gente possa dizer, coitado do Esaú, foi injustiçado. Tanto que ele, mais tarde, tomando consciência disso, ele também não encontrou lugar para arrependimento. Não teve volta. Mas depois dessas situações aí, irmãos, o que nós lemos no capítulo 25, vamos lá, versículo 27, nós vemos o seguinte: e cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque e Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. E aqui é que vem a história do guisado, né? Que a gente já comentou. Mas por que nós estamos lendo esse versículo aqui, irmãos? Porque nós vemos que o Esaú era o predileto do pai. Presta atenção, porque isso tem um fator importante nessa questão da bênção proferida por ele. O Isaque tinha o seu predileto. O pai amava Esaú, porque ele gostava, né? Esaú era aquele caçador. A gente imagina o Esaú, aquele machão, né? Homem peludo, forte, que desafiava, né? Corajoso. É uma coisa que, vamos dizer, para os homens, até um passado mais ou menos recente, né? Em algumas culturas ainda a caça é uma coisa que pertence ao homem da casa. Revela força, coragem. Mas o Jacó era o queridinho da mamãe. Um homem simples. A gente já abordou isso uma vez, estudando sobre família. Não é uma coisa errada, essa coisa de criar os queridinhos, predileção por filhos. Mas isso aconteceu ali. Então fica óbvio que Isaque, sabendo que Esaú era o primogênito natural, o primeiro nascido do ventre, e era o seu queridinho, era o seu predileto, Isaque estava pronto a abençoar Esaú. A bênção da primogenitura
estava reservada, estava destinada para ele. Mas nós vemos no capítulo 27 aquela armação, né, que a Rebeca, né, uma mulher astuta, ela preparou. O Isaac já não enxergava. E ela aqui armou uma situação para que Jacó recebesse a bênção da primogenitura. Então a gente sabe, ela achou meios de prender pele nos braços, nas mãos do Jacó, para parecer que ele era peludo, até o cheiro, né? Eles armaram tudo para que o Isaac pudesse ter a sensação de que ele estaria falando com o Esaú. O Isaac estivesse falando com o Esaú. Mas no versículo 24, vamos lá, capítulo 27, 24. Quando o Jacó chegou a Isaac, diz assim, e disse, és tu meu filho Esaú mesmo? Alguma coisa parece que ele estranhou, né? Talvez timbre de voz. E ele, Jacó, disse, eu sou. Então disse, faze chegar isso perto de mim para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaac, seu pai, ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o, então... e chegou-se e beijou-o. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou-o e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos. E os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Então, essa aqui é a bênção que Isaac proferiu a Jacó, pensando que fosse Esaú. No versículo 32, nós vemos já quando Esaú chega, né? Esaú chegou depois com a caça, preparou para seu pai comer, porque o Isaac tinha pedido isso, né? Só que a Rebeca preparou-lhe uma comida e o Jacó trouxe, enganaram o Isaac, pensando que fosse a caça que o Esaú tivesse trazido. Aí quando o Esaú chegou, preparou e trouxe, é que Isaac vai tomar consciência do que aconteceu. Olha lá, versículo 32. E disse-lhe Isaac, seu pai, agora já para Esaú, né? Quem és tu? E ele disse, eu sou teu filho, teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande e disse, quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Olha, abençoei-o, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse, veio teu irmão com sutileza e tomou a bênção.
tomou a tua bênção. Então disse ele: não é o seu nome justamente Jacó? Tanto que já 2 vezes me enganou. Porque Jacó quer dizer suplantador, enganador, supostamente, né? Nesse sentido. Ele diz: a minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: eis que eu tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. Até aqui, irmãos. O Isaque concedeu uma segunda bênção para Esaú, mas não da mesma forma que havia abençoado a Jacó. Quer dizer, mesmo Esaú sendo seu preferido, mesmo sabendo que Esaú era legitimamente o primogênito, nós lemos que quando ele percebeu o que tinha acontecido, quando Esaú chegou com a caça, falou: quem é você? Porque ele pensou: Esaú já trouxe, eu já comi e já abençoei ele. Quando, como a gente diz, quando caiu a ficha, quando ele percebeu, quando ele entendeu o que tinha acontecido, ele concluiu: só pode ter sido uma pessoa, foi Jacó. Ele poderia ter retirado a bênção de Jacó, ele poderia ter amaldiçoado Jacó, porque Jacó enganou ele, mas isso não aconteceu. Ele falou: não, Esaú, eu vou te abençoar, mas você vai servir o seu irmão. A ele servirás. Por que Isaque não voltou atrás? Olha lá: Jacó, você me enganou, você mentiu para mim, então aquela bênção lá não tem valor nenhum. Eu estava falando aquilo para Esaú, não para você. Mas o que acontece, irmãos, é que Isaque compreendeu que aquilo era desígnio de Deus. Ele entendeu que, de fato, o Jacó era para ser, para Deus, visto como o primogênito. Ele não só não amaldiçoou Jacó, como nós podemos ler aqui no capítulo 28, a Rebeca veio a Isaque falando sobre os problemas que as noras, as mulheres do Esaú, estavam causando. E o próprio Jacó, o Esaú estava naquela situação, esperando o pai morrer para se vingar do Jacó. Mas na sabedoria e providência divina, o que acontece? Isaque disse para Jacó: não, você não vai casar com nenhuma mulher aqui, Jacó. Você vai buscar uma mulher lá na terra da tua mãe. E isso era um meio também de ele escapar à fúria de Esaú. Diz ali, capítulo 28. E Isaque chamou Jacó e fez o quê?
Amaldiçoou Jacó. Jacó, você me enganou. Foi isso? Não. De novo, nós vemos, Isaac chamou Jacó e abençoou-o. E ordenou-lhe e disse-lhe, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Olha, tinha tudo aqui encaminhado já, né? E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã Arã. Percebe que claramente Isaque reconheceu que aquela bênção foi dada a Jacó por determinação de Deus. A bênção de Abraão seja sobre você. Aquela descendência multiplicada que Deus prometeu ao meu pai Abraão, Jacó, que isso seja feito na sua vida. Que essa promessa se cumpra em você. Deus te abençoe, meu filho, vai. Essas são as palavras de um homem que se submeteu. Era o gosto de Isaac? Não. O gosto pessoal dele seria abençoar seu predileto. Mas ele reconheceu naquilo a determinação de Deus e ele se submeteu àquilo, à soberana vontade de Deus. Então, na verdade, nós temos bastante que aprender nesse sentido, irmãos. O próprio Jacó, mais tarde, se viu na condição de abençoar os seus filhos. Nós sabemos que Jacó foi para Padã Arã, se casou, ficou lá um bom tempo, foi enganado pelo sogro. Mais tarde ele resolveu voltar e ele encontrou um Esaú já, a ira inicial já tinha passado, e eles tiveram um encontro de irmãos mesmo, né? Então é bem gostoso a gente ver isso, onde eles não viveram juntos, mas viveram em paz, ou terminaram seus dias em paz. Mas depois que Jacó voltou para a terra, ele criou seus filhos ali e envelheceu naquela região e ele chegou ao ponto que estava para morrer e também foi abençoar seus filhos já no Egito, né? Porque ele viveu ali, criou seus filhos ali. Não podemos esquecer que teve aquele problema, fome, tudo ocorrido com José. Eles foram para o Egito e chegou o momento, então, em que ele estava para morrer e iria abençoar os seus filhos. Está no capítulo 49. Mas antes, o autor de Hebreus não se refere a essa bênção sobre os filhos. Ele tomou um outro fato, porque antes disso, um pouquinho antes, Jacó dirigiu uma bênção aos seus netos, filhos de José. A leitura aqui é um pouquinho mais extensa, mas eu vou ler um pouquinho mais rápido, tá bom, irmãos? Por questão do tempo. Mas tem algumas coisas interessantes de a gente observar nesse texto. Diz assim, capítulo 48 de Gênesis, versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que alguém disse a José, eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém participou a Jacó e disse, eis que José teu filho vem a ti.
E esforçou-se Israel que é Jacó, e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, naquela cidade, né, na terra de Canaã, e me abençoou. E me disse, luz é conhecida também como o quê? Geografia bíblica aqui. Oi? Betel, isso. Deus me apareceu ali em luz, né, mais tarde chamada Betel, na terra de Canaã, me abençoou e me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar e tornar-te-ei uma multidão de povos e darei essa terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua geração que gerarás depois deles será tua. Segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. E eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Vamos ler direto. Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traze-mos aqui para que os abençoe. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, já não podia ver. E fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. E Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai, e inclinou sua face à terra, e tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, o Efraim era o primogênito, né? Na sua mão direita, e à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fez-os chegar a ele. Mas Israel entendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim. Desculpem, o Manassés, que é o primogênito, né? E o Jacó inverteu. Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe esses rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim à cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça, sobre o Manassés, né? Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais.
e eu tenho dado a ti um pedaço da terra a mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Então aqui nós temos esse episódio da bênção aos netos, né? Que revela muita coisa. Nós vemos mais tarde, José não fazia ideia disso. Mais tarde, as tribos de Israel, são 12, como são 12 os filhos dele, mas não existe uma tribo de José. Como a tribo de Levi ficou para cuidar da parte espiritual e mesclada em todos, no meio dos outros irmãos, a tribo de José, ou a descendência de José, se dividiu em duas tribos: Manassés e Efraim, ou Efraim e Manassés. Por isso o Jacó disse aqui: eles serão contados como meus. Visão profética de Jacó. Deus revelou isso para ele. O José chegou a pensar: não, pai. O José preparou tudo, pegou os filhos que estavam nos joelhos do avô, e ele colocou na ordem, colocou o filho mais velho para a mão direita do seu pai, fez com que eles se curvassem ali diante do seu avô, baixassem a cabeça, e colocando ali o Manassés para a mão direita do Jacó e Efraim para a mão esquerda, porque era costume abençoar, né? A destra é o lado tido assim como uma força, então a bênção principal era da direita. Mas quando o Jacó abençoou, ele inverteu as mãos, ele cruzou. O José não entendeu nada. Ele não sabia do que Deus tinha dito para Jacó. Ele falou: não, pai, está errado. Sabendo que o Jacó já não enxergava, acho que ele está enxergando mal aqui, né? Não viu. Não, o mais velho, o primogênito, é esse aqui, olha. Mas o Jacó disse: não, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. Isso é proposital. Eu não estou enganado, não. Eu estou fazendo isso porque eu sei. A bênção. O Manassés também vai ser um grande povo. Mas eu estou dirigindo aqui uma bênção especial ao Efraim. Os dois vão ser meus filhos. Os dois vão gerar uma multidão. Mas eu tenho uma bênção especial para Efraim. Mais tarde nós vemos, irmãos, quando o reino se dividiu, o reino do sul, ele era formado por, na verdade, duas tribos. Quais eram? Judá e Benjamim, mas foi chamado de Judá. Levou o nome de Judá, de onde vem judeus. A tribo do norte, as outras 10 tribos, é chamada de Israel, mas ela leva um outro nome. Muitas vezes ela é chamada do quê? Efraim. Efraim se tornou a principal tribo do Reino do Norte, representante daquela multidão que consistia naquelas 10 tribos. O José não entendeu, mas o Jacó estava agindo firmado naquilo que Deus tinha revelado para ele. E José se conformou a isso. Apesar de, a princípio, ele achar que Jacó não sabia o que estava fazendo, mas ele entendeu que aquilo vinha da parte de Deus.
A palavra de Deus deu ao próprio José a certeza, baseado nessas coisas. Notem, a promessa que é feita aqui no versículo 22, quando o Jacó, Israel, se voltou particularmente para José. Né, versículo 21 e 22, diz: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra a mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Aqui nós vemos que José teve a certeza de que eles voltariam para Canaã. Ele não voltou. Foram 500 anos no Egito. É muito tempo. Mas o José, ele poderia até pensar, olha, eu me estabeleci aqui no Egito e aqui... Não, meu pai, minha descendência não vai voltar para lá. Aqui nós vamos ser grandes. Os filhos dele eram meio egípcios. Né? Quem sabe poderia sair dali uma nova dinastia de faraós. O Egito era grande, era uma das principais culturas da época. Talvez se José fosse movido por pensamentos lógicos ou carnais, ele pretendesse ficar ali mesmo e que sua descendência se firmasse, se estabelecesse ali. Mas ele entendeu as promessas que Deus fez através da boca de seu pai como desígnios, e ele tinha aquilo como certo, na soberana vontade de Deus, que um dia a sua descendência voltaria para Canaã, porque era ali que Deus tinha preparado um lugar, não lá no Egito, mas ali em Canaã. Ele não se apegou ao Egito. E assim, nós vemos que o próprio José, ele faz aquele pedido de que levassem, após sua morte, levassem também os seus ossos, né? Nós lemos ali os restos mortais dele, que fossem levados para Canaã. Ele não quis ficar lá, nem figuradamente, nem o corpo dele. No último versículo, aliás, os últimos 3 versículos de Gênesis 50, diz: e viu José os filhos de Efraim da 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Né? Retira aquilo que disse ossos, né? Mas levaram os restos mortais dele aqui mumificado. Né? A gente não sabe quando levaram, em que estado estava essa múmia de José, né? Embalsamado, como era costume fazer lá no Egito. Mas nós vemos que ele viveu ali um bom tempo ainda, após aquele episódio, mas a certeza que ele tinha daquilo que Deus tinha dito através da boca do seu pai, do seu avô: vocês vão voltar para Canaã, lá é o lugar que Deus prometeu, lá é onde está o desígnio de Deus para vocês, e na soberana vontade de Deus ele vai conceder a vocês estar lá. Então ele diz: eu morro, eu vou morrer aqui,
mas ele fez com que seus filhos se comprometessem, conjurassem, né? José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: vocês vão me transportar, vão transportar meus ossos daqui, minha múmia, meus restos mortais. Vocês vão me levar, não deixem meus restos aqui. Eu quero que esteja lá, na terra que Deus prometeu para nós. Simbolicamente, isso trouxe um conforto para José, não é? Mas revela também a certeza de que os seus filhos, sua descendência, as próximas gerações, Deus iria fazer cumprir aquilo que ele havia prometido. A gente vai entendendo, às vezes, com o passar do tempo, o que Deus tem preparado. Nós temos coisas que a Bíblia revela, e nós podemos ter a plena certeza de que elas vão se cumprir. E nós devemos saber que Deus tem um plano para nós, para cada um de nós. O José soube entender que Deus teve um plano para ele. Não lá em Canaã. Acho que todo mundo queria, já que Deus prometeu dar Canaã, todo mundo queria ter talvez o papel do Josué, né? De ser o líder na conquista da terra. Quando Deus prometeu, então, eu sou participante disso aqui, de a gente tomar posse. Mas alguns grandes servos de Deus tiveram um outro papel nesse mesmo objetivo de Deus. José, Moisés, o próprio Arão. Às vezes nós queremos ter um papel, exercer um papel que Deus conceda para nós. Não só ganhar bens, mas de a gente ocupar um determinado lugar, uma determinada função. E nós precisamos ver se é aquilo que Deus quer para nós mesmo. E o importante é nós olharmos que aquilo que nós estejamos fazendo seja com propósitos divinos. Onde quer que a gente esteja, que a gente possa estar cumprindo um propósito divino. Onde quer, seja o lugar, seja a função. Porque o importante para aquele que tem fé é ele olhar para a vontade de Deus e ver ela sendo cumprida na sua vida. Sabendo que tem coisas que nós não vamos ver com os nossos olhos aqui, mas os olhos da fé estão enxergando. Porque, como a gente viu, uma das características da fé é que ela enxerga ao longe. Amém? Não é como nós queremos, irmãos. É como Deus quer. E o jeito que Deus quer é sempre melhor. Se cumpra a vontade dele sempre. Nas nossas vidas e assim, dos nossos também. Vamos orar?